Nesse vídeo aqui eu vou explicar o final da primeira temporada da série Watchmen, com spoilers, é claro. Watchmen é uma dessas séries fantásticas, maravilhosas, que dá vontade de você pegar todo mundo que você conhece e colocar na frente da televisão e falar, assiste. Porque eita série boa, mas que ninguém tá assistindo, não sei porquê. E o final da primeira temporada, que final espetacular, que lição como se termina a primeira temporada de uma série. E isso só aconteceu, só foi bom assim, porque os produtores criaram uma história fechada para a primeira temporada. Começo, meio e fim. Algo para que, se por acaso a HBO não quisesse renovar para a segunda temporada, a história já estaria completa, a história estaria contada. E eu acho que mais séries deveriam fazer isso. Cada temporada uma história fechada, sem essa mania de grandiosidade, de querer criar um mega universo. Que daí eles começam, né, a criar tanta coisa, eles se enrolam nas próprias ideias e aí termina ruim. Alô Lost, tô falando com você, tá? Mas vamos à análise então, com muitos spoilers a partir de agora. Caso não tenha ficado tudo claro pra você, tudo que rolou nessa primeira temporada foi plano do vovô da Angela, né? O Justiça Encapuzada. Ele contactou a Lady Trio explicando tudo sobre o azulão. Não tô falando de Viagra, não. Tô falando do Dr. Manhattan. Isso já planejando que ela ia querer roubar os poderes dele. E ele fez tudo isso pra exigir uma coisa em troca. Só uma coisa que ele queria, que ela eliminasse com a 7ª Cavalaria. Já que ele sabia onde e qual forma o Dr. Manhattan estava, foi uma troca bem justa, né? A Lady Trio poderia então provar para o seu papai que conseguiu construir tudo do zero, como ele. Aliás, muito mais do que ele conseguiu. E o Justiça Encapuzada conseguiu não só contar a sua história de origem, como ele mesmo fala no episódio, né? Como conseguiu acabar com o seu maior vilão, o seu arquirrival, né? O Ciclopes, na verdade, a 7ª Cavalaria. Esse bando de racista FDP teve o que mereceu. Aliás, eu adorei a explicação de que o Ozymandias estava no jardim o tempo todo. Aquela estátua dele que a Angela fala, ah, ele tá velho. Era o Ozymandias de verdade. A filha dele deixou ele em estátua há alguns anos ali, até finalmente descongelar ele. Ou melhor dizendo, desestatuar ele. Acho que essa palavra não existe. Bem na hora pra ele conseguir testemunhar o que ela ia fazer com o Dr. Manhattan. Aliás, que sagacidade do Ozymandias, logo quando ele acorda, de perceber que aquela menina, na verdade, era a mãe da Lady Trio. Fantástico, hein? Aliás, ele teve as melhores falas do episódio, né? Eu adorei quando ele pega o guarda nos braços lá e fala: eu precisava de um inimigo para não enlouquecer. Aí o guarda pergunta: eu fui um bom inimigo? Eu fui um inimigo digno? Ele fala: não, mas pelo menos você montou um bom show. Adorei esse deboche, o cara lá morrendo, ele... Não passou longe, mas pelo menos você se esforçou. Outra parte fantástica é quando ele fala que todo humano, quando deseja o poder de um deus, tem que ser impedido a todo custo. E eu adorei esse esquema que a Lady Trio fez para permitir, né, deixar que a 7ª Cavalaria roubasse os equipamentos dela para fazer o trabalho sujo para ela. Se você não se ligou, essa é a trama de Batman contra Super-Homem, versão estendida, a versão do diretor. Se você nunca assistiu, assista. Não tem nada a ver com aquela versão confusa que foi pro cinema. É bem da hora. Mas vamos falar do Dr. Manhattan agora. Você já deve estar perguntando aí, Eduardo, como assim o Dr. Manhattan morreu se ele sabia exatamente o que ia acontecer? Ele mesmo disse pra Angela no bar, quando ele conheceu ela, o relacionamento vai acabar em tragédia. Pois é, existe assim um easter egg, uma coisa compartilhada em todas essas figuras imortais de histórias. Elas meio que querem morrer. Elas querem a morte, porque a vida sem a morte perde a graça. Mas não é sobre isso. A questão aqui é que o Dr. Manhattan finalmente se realizou com a Angela. Uma das grandes questões do Dr. Manhattan, tanto nos quadrinhos quanto no filme, era ele perder a sua humanidade, ele perder a essência dele que fazia ele humano. Ele até acaba esquecendo que eram alguns objetos, para que serviam e tal. Quando ele incorporou esse personagem humano, o marido da Angela, ele resolveu esse problema. Ele viveu uma vida completa, ele amou, chorou, riu. Então ele aceitou finalmente o fim da sua existência. Mas sem antes o ovo. Sim, vamos falar do ovo. A cena enigmática do ovo.
Aquela cena significa mesmo que ele transferiu os poderes dele para a Angela? Agora ela teria então os poderes do Dr. Manhattan? Sim, galera, definitivamente sim. Como ele disse quando eles se conheceram, ele poderia transferir os poderes dele. Mas essa cena aí foi bem explicada no episódio, né? A dúvida fica porque não mostraram ela andando na água. E também porque não mostraram o presidente sendo preso pelo FBI. Isso é bem simples. Na verdade, é meio que um easter egg dos quadrinhos, porque os quadrinhos terminam com um cliffhanger também. Os quadrinhos terminam com uma mão passando bem perto do diário do Rorschach, tipo indo pegar. E no diário ele conta toda a verdade sobre Ozymandias, Dr. Manhattan, o presidente e tudo. E aí os quadrinhos terminam com a gente ficando com essa dúvida. Será que o mundo vai descobrir toda a verdade ou não? Mais ou menos como o mundo descobriria toda a verdade se o FBI prendesse o presidente. Ou se a Angela, né, com todo esse poder, iria resolver todos os problemas do mundo. Pois é, ficamos na dúvida. Eu achei essa primeira temporada espetacular. Eu fico muito triste que poucas pessoas tenham assistido essa série. Essa série é muito boa. Se você não assistiu, volta, assiste. Não tem problema que eu contei o final. Assiste. E ó, vamos torcer para uma segunda temporada, porque merece. Baita série fantástica. Eu adorei. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!